Hi everyone! Agora a gente vai falar sobre uma coisa ótima, maravilhosa. Vamos falar sobre comida. Let's talk about food. Então o objetivo aqui dessa nossa unidade é que você consiga falar to discuss ingredients about a recipe. Então você conseguir dar uma aí de Ana Maria Braga, para você conseguir falar sobre uma receita, ok? Então vamos ver se a gente consegue chegar lá, right? Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar a falar sobre aí food, right? Discuss ingredients for a recipe. Vamos falar aqui um pouquinho aqui alguns tipos de comidas, né? Vamos começar por algumas comidas básicas aí que a gente tem em casa, né? Que a gente vai lá na feira, vai lá no supermercado, ok? Então, vamos ver aqui algum vocabulário básico aqui relacionado a alguns alimentos gerais aqui que a gente pode utilizar, ok? Então vamos lá, olhando aqui, acompanhando com as imagens, né? Com as figuras, enquanto aqui a gente fala e mostra cada um desses tipos de alimentos, right? So, importante também, como sempre, né, nosso método de você treinar, falar junto comigo, ok? Repetir comigo, ok? Para que você possa treinar a sua pronúncia de como falar cada uma dessas palavras, ok? Não adianta ficar só me olhando, né? E não treinar a sua fala, ok? Você tem que treinar o listening, mas também tem que treinar a sua fala, ok? Então repete depois que eu falar também, para que você possa se habituar a falar essas palavras, ok? Bora lá! So, talk about food, okay? Some ingredients for a recipe, right? So, here the first we have an egg, okay? An onion, an apple, an orange, a lemon, a banana, a tomato, a potato, a pepper, beans, peas. Very nice, very nice. Então, egg ou an egg, porque a gente só tem um aí nessa figura, né? Mas eu poderia utilizar também no plural. Eggs, podia dizer 10 eggs, 5 eggs, 12 eggs, ok? Dependendo da quantidade que eu quiser utilizar, right? Egg, ok? A gente pode falar aí de onion, né? A gente usa muito para temperar, onion, right? Então, bastante frequente nas recipes, nas receitas, né? Então, recipe é receita, ok? Então, ingredients for a recipe, ingredientes para uma receita, ok? Repeat, recipe, ingredients for a recipe. Very nice. Então, onion, it's a very important ingredient for a recipe, ok? O outro ingrediente que não falei aqui, mas também é muito importante, garlic, alho, ok? Então, onion and garlic are two special ingredients for recipe, ok? São dois ingredientes bastante importantes aí para a receita, right? To prepare the sauce, ok? O tempero, o molho, ok? Sauce, right? Sauce, ok? Very nice. Apple. Essa palavra é bem famosa, né? Porque acabou virando também uma marca importante, né, de aparelhos eletrônicos. Apple. Então não fale Apple, jamais, ok? Claro que a gente às vezes quando olha o A, a gente lembra do som da letra A sozinha, né? A. Mas quando a gente fala Apple, ele vai ter um som Apple, ok? Apple, right? Accent, ok? Apple, accent, ok? Então, apple, não apple, ok? Então, an apple, uma maçã, ok? 2 apples, 5 apples, ok? Very nice. Orange, an orange, 10 oranges, 5 oranges, ok? A banana, a tomato, a potato, pepper. Então, quando a gente fala pimentão, a gente pode chamar de pepper,
que também é pimenta, pepper também é pimenta. Pimentão a gente pode chamar de green pepper ou também de bell pepper, ok? Beans, feijão, ok? Beans, feijão, right? Beans, feijão. Então, chili beans, né? Aquele feijão apimentado, right? Chili beans, ok? Peas, ervilha, right? Ervilha, peas. Outro ingrediente também que o pessoal usa muito em cachorro quente, por exemplo, corn, ok? Que é milho, ok? Corn, peas and corn are commonly used in Brazilian hot dogs. Nos hot dogs aqui no Brasil o pessoal usa muito corn and peas, ok? Nos Estados Unidos o pessoal não usa muito essas coisas, right? But in Brazilian hot dogs we usually have peas and corn, right? Very nice, very nice, very nice. Então, potato. Como a gente vai falar batata frita? Então, para a gente poder falar batata frita, a gente vai falar French fries. Então não tem nada a ver aí com potato, right? No potato é a batata mesmo, ok? Mas quando eu quero utilizar a batata frita, a gente vai utilizar French fries, ok? Porque é um prato novo, diferente, right? French fries, ok? Agora, se eu quiser utilizar para falar dos lugares onde eu posso armazenar esses ingredientes na casa, ok? The places where we can keep the food, for example, in the kitchen, right? Nos lugares aí na cozinha que eu posso guardar os alimentos, ok? I can keep the food in the fridge, ok? Na geladeira, right? In the fridge. Ou então in the refrigerator, também geladeira, right? In the fridge. Eu posso colocar também on the shelf, right? Nas prateleiras, ok? On the shelf. Posso colocar on the counter, né? Como se fosse no balcão, ok? On the counter, right? On the counter. On the shelf, on the counter, in the fridge, ok? Quando eu estou colocando dentro, in the fridge. On the shelf, on the counter, sobre o balcão, sobre a mesa, right? On the table. Então, quando eu coloco on, right? Sobre, right? On the shelf, on the table, on the counter, in the fridge, right? Very nice. Agora, se eu quiser dizer quantas unidades você precisa para determinada receita, eu vou utilizar how many. Por exemplo, for a fruit salad, ok? Para uma salada de fruta. For a fruit salad, how many apples and bananas do you need? For a fruit salad, how many apples and bananas do you need? How many apples and bananas do you need? Então, quando a gente fala de substantivos contáveis, como todos esses que a gente viu até agora, maçã, banana, cebola, ok? A gente está falando de substantivos contáveis, né? Então eu posso dizer quantas maçãs, quantas bananas, right? Quantos ovos, são substantivos contáveis. Para o inglês isso é muito importante, ok? É muito importante. Então são substantivos contáveis. Então eu vou utilizar how many, da ideia de quantos, ok? Quantas maçãs, how many apples, how many bananas, quantas bananas, ok? How many potatoes do you need? Ok? Quantas batatas você precisa? How many potatoes are necessary? Quantas batatas são necessárias? Então, quando a gente falar de receitas, a gente pode utilizar de diferentes formas, ok? Por exemplo, how many apples do you need? Quantas maçãs você precisa? How many bananas are necessary? Quantas são necessárias? Ok? For example, for a fruit salad, para uma salada de frutas, ok? I need 5. I need 4. I need 2. Ok? Agora, se eu quiser perguntar quantas tem, ok? Quantas eu tenho em casa para saber quantas eu preciso comprar mais, ok? Eu posso perguntar utilizando. Lembra quando a gente falou de imóveis? Quando a gente falou de rooms, a gente utilizou there are ou there is para dizer que tem, ok? How many rooms are there? Quantos quartos, quantos cômodos tem? How many rooms are there? There are 2 bedrooms, 2 bathrooms. A gente vai utilizar também essa ideia do there is, there are, ou there is there,
no sentido de haver, ok? De existir. Quantas tem? Quantas maçãs? Quantas bananas? Quantos ovos? Quantas batatas? Ok? Então, how many apples are there in the fridge? Quantas maçãs tem na geladeira? Ok? Repeat. How many apples are there in the fridge? How many apples are there in the fridge? How many bananas are there on the counter? How many bananas are there on the shelf? Okay, repeat. How many apples are there in the fridge? How many bananas are there on the counter? Ok? Para responder eu posso dizer 5, só o número, ok? 3, 4, ou então there are 4, there are 5, ok? Very nice, very nice, very nice, very nice. Agora, quando eu quero saber se tem, ok? Tem ou não tem? Tem maçã aí na geladeira? Tem maçã aí na bancada? Tem maçã na prateleira, ok? Então eu vou utilizar are there any apples in the fridge? Are there any apples in the fridge? Tem maçã aí na geladeira? Are there any apples in the fridge? Are there apples in the fridge? Ok? Repeat. Are there apples in the fridge? Yes, there are. No, there aren't. Are there bananas on the counter? Yes, there are. No, there aren't. Ou então, yes, there is one. Ok? Yes, there is one. I need more. I need more. Ok? I need 2 more for the fruit salad. I need 2 more for the fruit salad. Preciso de mais 2 para essa salada de frutas, ok? I need 2 more for the fruit salad. Ok? Very nice, very nice. Então agora aqui a gente falando rapidamente aí, por exemplo, what ingredients do you need for a fruit salad? What ingredients do you need for a fruit salad? Repeat. What ingredients do you need for a fruit salad? I need 2 apples, 3 bananas, and 2 oranges. Repeat. I need 2 apples, 3 bananas, and 2 oranges for my fruit salad. Ok? Bem fácil para te falar aí ingredientes para uma receita. Ok? Então nessa primeira parte, nessa primeira aula aqui, a gente viu sobre substantivos contábeis utilizando how many, ok? Como eu posso dizer quantos eu tenho ali daquela fruta, daquela verdura ou daquele tipo, daquela comida, daquele ingrediente, ok? Para a gente poder fazer aí uma receita, ok? Na próxima aula a gente vai continuar falando aí sobre food, esse conteúdo tão delicioso que me deu fome. See you next class. Bye!